Hoje é uma grande satisfação do Jornal Taguacei, aqui em Ceilândia, falar com o presidente do PT Ceilândia, meu amigo e companheiro, professor Nelson. E mais alegre ainda, que o nosso presidente do PT regional, o nosso amigo Jaci Afonso, também está aqui, sempre está, e vamos bater um papo com o Jaci na conjuntura nacional, na conjuntura local, falar do que o PT pretendem até o ano de 2022. Bom dia, Jaci. Bom dia, Jeová. Bom dia, Taguacei. Bom dia, companheiro presidente. Nelson, a nossa cinegrafista também, que está aqui. Evelyn. Então, agradecer essa oportunidade de estar aqui na sede do PT da Ceilândia, visitando, né? Em vez de ser entrevistado lá no plano piloto, eu vim aqui na Ceilândia fazer esse gesto ao lado do nosso presidente, para ser entrevistado por você, que é esse militante importante que nós temos aqui na Ceilândia. Obrigado. Presidente, eu sei que nós falamos um pouco da questão da pandemia, que nós não podemos estar fazendo aglomerações e tudo, mas o PT regional tem feito um grande trabalho que eu tenho acompanhado. Esses dias mesmo eu fui até o Palácio do Buriti, tinha um movimento, e sempre vocês estão com um movimento junto com o sindicato, junto com militantes. Como que vocês estão organizando e fazendo esse belo trabalho, mesmo na pandemia? Jeová, quando começou o lockdown, né, logo no início, em março do ano passado, a gente ficou completamente parado, tá certo? E as atividades nossas eram apenas virtuais. Mas percebemos que esse processo seria longo e que nós precisávamos combinar a defesa do isolamento, mas a luta e a defesa para combater isso. Então, desde o dia 1º de maio do ano passado... Já passou de um ano? Vai fazer um ano no próximo sábado, tá certo? Uma atividade lá na Praça dos Três Poderes de defesa da vida, da saúde, pela vacina e assim por diante. Então, a gente combina isso. O que nós temos aqui, que nós aprovamos no último congresso, é uma forma de atuar coletivamente o diretório regional, os diretórios zonais, como aqui o da Ceilândia, o companheiro Nelson, e os setoriais do PT, saúde, educação, agrário, meio ambiente. Então, a gente atua. Diante da pandemia, o que nós fazemos? Nós fizemos isso agora, eu estou vindo, por que eu marquei aqui nesse horário? Porque de manhã eu estava lá no faixaço que a gente faz toda sexta-feira de manhã. Que é um trabalho excelente. De 7 às 9 da manhã, então a gente faz a atividade nas avenidas e rodovias que dão acesso ao plano piloto. Então todo mundo que vai para o plano piloto vê uma faixa do PT falando sobre o auxílio emergencial, sobre a vacina, a luta contra a privatização da SEB, a luta contra a privatização dos Correios, né? E assim por diante. Então a gente combina isso, então essa é a forma que nós encontramos de fazer a luta sem aglomerar, mas sem deixar de o PT emitir a sua posição, a sua opinião sobre os assuntos de interesse dos trabalhadores federais. Desculpe. Presidente, eu não vou fazer uma pergunta, eu queria que você fizesse uma pequena análise, dentro de 5 minutos, sobre a questão da conjuntura do Brasil, onde que o presidente foi numa palestra da questão do verde, que foi um desastre, e falar também da alegria do julgamento de Lula. Eu queria que você ficasse 5 minutos para você falar isso para a nossa militância. Bom, primeiro, queria agradecer o espaço que você está dando ao PT. É importante que as mídias comunitárias, né, comunicação comunitária seja valorizada, com uma democratização dos meios de comunicação. Nós estamos vivendo um momento de muita delicadeza no Brasil. Nós temos uma pandemia, nós temos uma política econômica equivocada do governo, então é a junção, é a tempestade perfeita para a tragédia. A pandemia, o desemprego, a fome, né? As privatizações, a insuficiência do serviço público, tudo isso no mesmo momento, porque nós temos na presidência da República um genocida que está lá. Então,
E, ao mesmo tempo, essa luta que nós fizemos, ontem a gente completou 5 anos ali naquela Praça dos Três Poderes. Primeiro era para combater o golpe contra Dilma e depois pela liberdade do Lula. Então são 5 anos e, portanto, nós fomos vitoriosos nesse processo final agora de provar que o Lula é inocente e que quem era suspeito era o juiz. Lavamos a nossa alma. Então isso é importante para a população brasileira, inclusive para as pessoas mais pobres, que são utilizadas através, inclusive, da religião, como um mecanismo de alienação ideológica. Então a gente mostrou isso. E dominação. Então, portanto, nós estamos no momento oportuno. Agora, nós precisamos transformar. Nós não podemos fazer só a luta política e deixar a população desassistida. Então, o Nelson estava lá no sábado, o PT, fazendo uma ação de solidariedade às pessoas. O PT está arrecadando recursos através das entidades, fortalecendo esse movimento para que as pessoas, quem tem fome, tem pressa, como diria o companheiro Betinho. Então, o PT, ao mesmo tempo que faz isso, luta contra o governo Bolsonaro, luta contra o governo aqui do Distrito Federal do Ibanez, e, como diz o Nelson, abraçou de vez, tá certo, com o Bolsonaro, né, e levou a Flávia Arruda para aquele processo. Então esse é o triunvirato genocida do Distrito Federal. Um abraço do Tamanduá. Que é o Ibanez, a Flávia Arruda e o Bolsonaro. E agora vai abrir as escolas. Então, portanto, aí é a deputada Paula Belmonte que faz um quarteto. Isso. Então, nós estamos nesse momento. Então, o Lula precisa da nossa compreensão, do nosso apoio, tá certo? De montar uma estratégia eleitoral que a gente derrota o Bolsonaro e que a gente derrota o Ibanez. Então, esse é o momento que o PT está precisando. E mais, além da gente construir uma aliança no Brasil inteiro, né? A gente pensar o Brasil, a gente não pensar a Ceilândia, a gente não pensar o Distrito Federal, nós temos que pensar o Brasil, que esteja incluído o Distrito Federal, que esteja incluído a Ceilândia. É o inverso. A gente olhar o todo e depois ir para o específico. A gente olhar para a floresta e não para a árvore. Então a gente precisa também, além de eleger o Lula, além de eleger governadores comprometidos, aí o PT precisa fazer uma ampla política de aliança com setores progressistas, democratas de esquerda desse país, né? E os setores de esquerda, democratas e esquerdas, para que a gente elege o presidente Lula, que a gente elege uma bancada de deputados representativa, porque nós não podemos eleger o Lula e achar que o presidente da República resolve os problemas se ele não tiver a maioria dos deputados e dos senadores do Congresso Nacional. Então, portanto, a gente precisa pensar uma estratégia que a gente coloque e eleja. Hoje nós só temos, no PT, só temos a companheira Érica como deputada federal. Nós já tivemos... E a única que os trabalhadores podem contar. Isso. Mas nós já tivemos 7 deputados, 3 deputados federais, e já tivemos 7 deputados distritais. Então, o PT precisa, nesse momento, construir uma aliança política que junta essa estratégia dessa forma. Então, portanto, o PT precisa estar em todos os locais na defesa das lutas dos trabalhadores. Hoje estavam os companheiros rodoviários fazendo greve porque não teve pagamento e problemas desse tipo, está lutando pela vacina, né? Então, portanto, a gente tem que estar. O PT, que nasceu das lutas dos movimentos sociais, ele precisa combinar a luta social, a luta no parlamento, lá a companheira Arlete e o companheiro Chico Vigilante, né? E a companheira Érica no Congresso Nacional, e a gente combinar a disputa para o governo do Distrito Federal e para o governo federal. Nós já governamos o Distrito Federal 2 vezes, fizemos a diferença nesses 2 governos e queremos voltar a governar o Distrito Federal numa aliança com todos os partidos de esquerda aqui do Distrito Federal. Esse é o debate. A gente vai ter uma conferência do PT no final do mês de junho. A gente está nesse processo de debate para a gente ter uma posição em junho sobre essa estratégia. Presidente, eu acho que a sua análise é esta. Agora vamos voltar para o Distrito Federal, que você está fazendo um trabalho coletivo, junto com os presidentes zonais, junto com a
os diretórios, e você tinha uma grande ideia que está fazendo é dessa revisitação à militância. Como que você está agindo nesse momento, unindo com os presidentes das zonais? Nós estamos fazendo um trabalho que nós chamamos de sinergia petista, né? Que é esse momento de revitalização da vida partidária. Então, esse é o contato, né? De conversar, de atualizar as informações, de mandar informação para o filiado, fazer tudo isso. Então, esse é o trabalho que nós queremos fazer. Nós estamos agora no momento realizando aqui um processo da nova primavera, né? Que é uma forma de reorganização do partido, baseado na política freiriana. Esse ano é o centenário do nascimento do Paulo Freire. Então, a gente quer fazer um partido desta forma. Então, nós temos aqui 181 educadores populares do PT que está fazendo um curso, tá certo? Que maravilha! No Distrito Federal e no Brasil são 6.400. E no Brasil todos são 6.400. Então, a gente está fazendo isso, e a partir desse trabalho, essa pessoa vai reorganizar. Então, daqui a um tempo, e daqui a pouco nós vamos ter uma conversa, eu e o Nelson aqui sobre a coisa. Então nós vamos ter uma reorganização partidária. Nós vamos estar reorganizando o PSUL, nós vamos estar organizando a Guariroba, o P-Norte, a Ceilândia Sul, o Setoró, o Sol Nascente, né, a QNQ, a QNR. Então nós vamos reorganizar o partido de forma do território, inclusive do ponto de vista do movimento sindical. Nós queremos que o sindicalista, o companheiro rodoviário, o companheiro vigilante, o companheiro bancário, ele que mora aqui na Ceilândia, ele se encontra aqui no local de moradia. Então, se no sindicato a gente tem a organização por local de trabalho, no partido nós vamos ter uma organização por local de moradia. Então, é a OLT no trabalho e a OLM na residência. É isso que nós vamos reorganizar o PT, com isso espraiando o PT nas relações com as igrejas, com futebol, com samba, né? Aqui nós temos samba da Guariba. Toda a cultura. Toda a cultura envolvendo isso, tá certo? De forma, uma sinergia geral para derrotar o Ibanez e o Bolsonaro. Jaci, eu queria, você já tem a fala aberta no PT, no meu jornal, todos os meses. E a tática que vocês têm, que se tiver um dia de reunir com os presidentes e tudo, pode contar comigo, que a gente faz uma reportagem com todos os presidentes, e pode contar comigo, tanto você, tanto o Nelson, que nós estamos na mesma luta, empenhados no mesmo trabalho. Mas antes eu quero aqui agradecer ao Chico Vigilante por ceder o espaço. Você cedeu, sempre ele cede aqui com boa vontade. Mas a última pergunta: nós temos candidato majoritário tanto para o Senado e para o governo? O PT está fazendo esse debate. É esse debate. O que eu te falei em junho. Tá certo? O PT tem quadros, nomes, tá certo? Que possam representar os partidos, tanto para o governo como para o Senado. Mas reconhecemos também que tem nos outros partidos também isso, que tem pessoas capacitadas para serem candidatos a governador e a senador. Então, portanto, o PT quer dialogar com esses partidos políticos para a gente construir uma frente para derrotar o Ibanez aqui no Distrito Federal. Nós não queremos e não podemos permitir, Jeová, que aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro. O governador era o Marcelo Crivella, o PT lançou candidato, o PDT lançou candidato, o PSOL lançou candidato. E o DEM, o Eduardo Paes. Nós dividimos, e quem foi para o segundo turno? Crivella e Eduardo Paes. Nós ficamos em terceiro, quarto e quinto colocados. Se nós estivéssemos unidos... Nós dividimos, não somamos... Se nós estivéssemos unidos, nós teríamos ficado em primeiro lugar no primeiro turno e teria ganho a eleição do segundo turno. Então, nós não queremos que aqui em Brasília tenha um segundo turno entre o Ibanez e o Isalci. Nós queremos que tenha uma candidatura de esquerda. Então, essa é a minha tarefa, junto com todos, da gente construir essa unidade no Distrito Federal para derrotar o Ibanez
E isso ser uma alavanca, essa aliança do Distrito Federal, ser uma peça fundamental na derrota do Bolsonaro, elegendo o Lula presidente. Então é isso que nós precisamos combinar, a candidatura do Lula, a candidatura dos governadores, onde o governo, o PT governa 4 estados hoje, né? Então a gente tem que combinar a estratégia de um estado onde nós governamos com a estratégia onde nós não governamos, uma estratégia onde outros partidos aliados governam, como é o caso do Maranhão com o Flávio Dino do PCdoB. Então a gente precisa montar essa estratégia, esse quebra-cabeça. E quem é o arquiteto esse grande arquiteto dessa situação é o Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente da República, que nós quero convidar todo mundo aqui para a nossa festa, dia 1º de janeiro de 2023, lá na Praça dos Três Poderes. Ontem a gente enterrou o Moro com a suspeição dele lá no Congresso, confirmamos a inocência do Lula e tal. Agora nós vamos voltar para a praça, né, para festejar a posse do Lula. O Jornal Itaguacei, mais uma vez, agradece tanto o presidente, professor Nelson, presidente do PT de Ceilândia, e agradece você, Jaci, que todas as vezes você me recebe muito bem e falamos tudo, e estamos aí, todas as coisas que tiver, nós estamos juntos e misturados. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz.